Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos aí fazendo uma análise do título Mundial Interclube Sub-20 aí do Flamengo. Então será que o Flamengo precisa ir ao mercado contratar jogadores ou o Flamengo tem o que procura lá na base? Fica esta pergunta aí, né, para vocês ali. Será que é necessário contratar zagueiro, centroavante, lateral? Então vão chegar mais reforços, né? Alguém sai? O que resta aí do Flamengo na reta final desta janela de transferências? E aquele autor do gol contra o Flamengo, o Virgili, será que tem vaga no Flamengo? Virgili pode deixar o Barcelona. Vou falar também sobre este assunto aí, né? Passando tudo aí, né? Sobre o bicampeonato mundial do Mengão, aí o Sub-20 do Flamengo, que é inferior ao Barcelona, mas ganha na raça aí, na estrela de zagueiro, né? Então o Flamengo conseguiu superar aí, né? Com muita raça e conseguiu o bicampeonato aí. Então você pode aí não lembrar, mas provavelmente já viu nas redes sociais aí, ou recebeu no WhatsApp aí alguma figurinha aí do Martin Scorsese, né? Sentado numa poltrona com os braços para o alto, né? Então esse foi o roteiro aí do bicampeonato intercontinental sub-20 do Flamengo aí no último sábado contra o Barcelona, né? Foi de fazer inveja aos astros de Hollywood, né? Só em filme mesmo para você poder ver uma situação dessas. Ninguém acreditou, mas os milagres acontecem, né? Então, a começar pelo cenário aí no Maracanã, né? Com 45.656 torcedores, né? Pessoas aí que já eram o maior público das 4 edições até aqui da final do Mundial, que reúne os campeões da base da América do Sul e da Europa. Então, e o clima foi de muita festa aí na maior parte do tempo, pois o Flamengo abriu o placar cedo, segurou a vantagem até metade do segundo tempo. O Barcelona foi buscar a virada no último minuto dos acréscimos e já comemorava o título, mas na saída de bola do Flamengo empatou com um gol espírita, que levou a decisão para os pênaltis e conquistou a taça aí, né? Então, foi muito emocionante esta partida, 6-5 nos pênaltis, né? Então, mas a verdade seja dita, né? Justiça e futebol nem sempre caminham lado a lado, né? Mas até por isso, esse esporte, por isso que o futebol é tão encantador, né, galera? Então, na bola aí, o Barcelona foi melhor e até merecia o título, né? A escola que formou o Messi e Yamal, aí tem outros baixinhos bons de bola, como o Ruan Hernández, o Junientes e principalmente o Virgili, né? Que joga com a camisa 7 e tem 19 anos e é impressionante aí o que ele joga, né? Ninguém conseguia pará-lo e certamente não vai demorar a ganhar espaço no profissional aí do clube espanhol. Vou falar também sobre esse assunto que ele quer sair, né? Por não ter chances de jogar no profissional. Então o Flamengo jogou aí numa formação parecida com a do time principal de Felipe Luiz. 2 volantes em linha e com qualidade no passe, sendo um da posição aí João Alves, como o Jorginho, e o meia aí recuado, o Guilherme, como o Saul. Então 2 pontos abertos, Matheus Gonçalves como o Plata e Joshua como o Samuel Lino. Um meia de criação por dentro, Loran, como fosse o Arrascaeta. Um centroavante, ex-ponta esquerda aí com velocidade para pressionar aí a saída de bola, Pedro Leão, como fosse o Bruno Henrique aí. Qualquer semelhança, então não seria aí uma mera coincidência. Mas então, o time do Flamengo aí era inferior tecnicamente e pouco conseguia ter a bola, mas conseguiu equilibrar na raça, especialmente no primeiro tempo. Nos primeiros 45 minutos aí o Flamengo abriu o placar com Loran, que roubou a bola no campo de ataque e teve chance de ampliar com Joshua e só levou 2 sustos. Um chute de Ruan Hernández que Iago conseguiu bloquear e de cabeça aí no meio aí do caminho, mas e uma finalização de longe aí de Virgili, que acertou a trave, né? Foi por pouco aí que o Flamengo não levou esse gol. Então, só que no segundo tempo a qualidade do Barcelona começou a sobressair. Gustavo vinha sofrendo para marcar aí o Virgili e o técnico Bruno Pivetti optou em colocar alguém com fôlego cheio aí para assumir a árdua missão. O problema é que Carbone entrou mal e piorou a situação. Os espanhóis aí deitaram e rolaram por ali, tanto com o Virgili quanto com o Nomoco. Então o Barça chegou ao empate com seu ensaboado camisa 7 e perdeu um caminhão de gols graças a alguns milagres do goleiro Léo Nanete aí, né? Então, galera,
com Matheus Gonçalves e Loran aí apagados, os dois piores jogadores do Flamengo, né? O Flamengo só foi criar alguma coisa na etapa final após a entrada de Chola, que incendiou o jogo pela ponta esquerda, mas faltou aí um centroavante na área para concluir suas jogadas na linha de fundo, o Alacian, né? Seria, né? Então, na única que gerou uma chance clara, Joshua parou no goleiro Haller, enquanto o Barcelona foi dominante a partida inteira e teve 9 oportunidades de gol ao todo. E o Flamengo criou apenas 4 nos 90 minutos. A sorte é que foi mais eficiente e aproveitou metade. E vai dizer que o lançamento de Daniel Sales para o gol salvador de Iago não lembrou aquele lançamento de Diego Ribas contra o River Plate na final da Libertadores de 2019. Foi idêntico, né, galera? Então as soluções caseiras aí na base, né, a formação e o desempenho contam com mais do que títulos, né? E o que dá aí para tirar esse jogo é justamente aí o destaque individual aí em duas posições que, curiosamente, a diretoria do Flamengo busca reforço no mercado, goleiro e zagueiro, né? Então, será que é necessário mesmo? Então, o Léo Nanete aí, né, mostrou segurança para proteger a meta do Flamengo. Apesar dos seus 18 anos, o jovem que ganhou neste mês a posição de Lucas Furtado, de 20, fez pelo menos 4 grandes defesas em finalizações de Virgili, Momoco e Sheik Kluivert. Então, e voltou a ser decisiva aí numa disputa de pênaltis ao defender 2 cobranças. Ele já tinha sido herói aí pegando uma cobrança contra o Vasco na Copa Rio Sub-17, o primeiro título do técnico Felipe Luiz aí que foi em 2024, né? Então, aí no profissional, aí desde que soube que Matheus Cunha assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se transferir em janeiro, o Flamengo passou a sondar no mercado e para contratar um reserva imediato para Agustin Rossi, mas encontrou aí dificuldades. Por que não apostar em Nanete para disputar aí o posto com o Diogo Alves, de 21 aí, que já foi promovido, né? E o que dizer de Iago, né, o zagueiro frio e gelado, né? É o zagueiro artilheiro que chegou a 7 gols do Sub-20 em 2025, fez grande partida defensivamente e também ajudou na construção. Como, por exemplo, o ótimo lançamento a lá Léo Ortiz para Chola no lance que terminou na chance de Joshua e mostrou aí uma baita personalidade para cobrar com uma cavadinha na disputa de pênaltis. Arriscou, mas deu certo. Ele falou que foi na hora, pensou na hora e foi lá, né? Então a questão é que o destaque aí de Iago não é de hoje. O zagueiro já tinha aí sido herói da Libertadores do ano passado e se transformou no líder do elenco no vestiário. Até por isso dele joga com a abraçadeira de capitão aí, né? Então, enquanto a diretoria busca a opção do mercado, desde que soube que Cleiton vai sair em janeiro, né? Porque não subiu o garoto aí de 20 anos, né? E dar aí uma oportunidade aí de ser uma reserva aí, pelo menos, né? Ele merecia essa chance. Então, após mapear aí o mercado, o Flamengo não planeja mais fazer nenhuma contratação nesses últimos dias da janela no Brasil. A ideia é buscar substitutos para iminentes saídas de jogadores do elenco que ficou para o ano que vem. Então, é assim como a procura de um centroavante de características diferentes. Até lá, a solução pode estar dentro da própria casa. Iago, Léo Nanete, que fizeram por onde receber um voto de confiança. E tudo aí sob os olhares de Felipe Luiz e um dos camarotes do estádio aí, né? Então, jogadores aí como tem alguns jogadores que podem sair aí do Flamengo, né? Então, existem o Flamengo aí que contratou 4 reforços nessa janela, né? O Saul, o Carrascal, o Samuel Lino, e daí também, né? Tem outros jogadores ali, né? Que podem sair da equipe, né? Então, o Flamengo não considera aí, né? Outras contratações nessa janela aí, né? Então, existem algumas lacunas aí que vêm sendo preenchidas, que vão ser preenchidas com a base aí do Flamengo, né? Então, a maior necessidade no momento é contratar um zagueiro, né? Mas também deve vir lá do sub-20, né? Então, a expectativa aí, né? Então, por outro lado, aí o Flamengo admite negociar alguns jogadores que estão fora dos planos de Felipe Luiz, que são os casos dos meias Vitor Hugo e Matheus Gonçalves, e dos atacantes Michael e Juninho aí, né? Que houve propostas por todos eles, mas sem acordo. E nesse momento o Flamengo conversa com o Santos, que tem interesse em contratar o Vitor Hugo por empréstimo aí, né? Então o Matheus Gonçalves chegou a encaminhar aí sua saída para o Cruzeiro, mas o Flamengo barrou no último instante. O meia voltou ao sub-20 e conquistou agora o Intercontinental, apesar de ter perdido o pênalti, né?
Então ele cobrou muito mal o pênalti, né? Então o Michael recusou uma proposta do Al Ula da Arábia Saudita e Juninho foi procurado por 2 clubes da Arábia Saudita, mas o Flamengo não aceitou as propostas de empréstimo aí, né? Então o técnico Felipe Luiz entende que é preciso encurtar um pouco o elenco, já que não será possível utilizar todos. A diretoria do Flamengo espera propostas para buscar um destino aí para alguns jogadores nessa reta final de janela, né? Então falando aí do autor do gol do Barcelona, o Virgili, né? O do vice-campeão intercontinental, né? Então o jogador manifestou o desejo de deixar o clube. Ele quer oportunidades no elenco profissional, enquanto o Barcelona insiste que ele siga no Barcelona Athletic Team, né? Filial que disputa a segunda e a quarta divisão espanhola, como parte do seu processo de desenvolvimento aí, né? Então o Flamengo que venceu nos pênaltis por 6-5, depois do empate em 2-2 aí, né? Então o Flamengo abriu o placar com Loran, sofreu o empate e a virada na segunda etapa com gols de Cortez, Virgili e Virgili, né? Cortez e Virgili. Mas Iago marcou no último minuto, o que levou à disputa nos pênaltis. Então, Jean Virgili chegou à base do Barcelona em julho de 2024 e se tornou uma das principais joias do clube catalão. Sob o comando do brasileiro Juliano Belletti, o ponta foi fundamental na campanha da Tríplice Coroa aí formada pela conquista da Copa do Rei Juvenil, o Campeonato Espanhol e a UEFA, né, que levou o Barcelona ao Mundial, né? Então, esse time ganhou tudo lá na Europa, né? Então, recentemente, o seu contrato foi renovado até 2027. Em coletiva, após o jogo contra o Flamengo, o Belletti comentou sobre o desenvolvimento de Virgili, né? Ele falou, né, porque em só um ano de Barcelona, ele consegue mostrar o que ele mostrou, porque esse é o ambiente que nós temos, é criar um ambiente para potencializar o talento do jogador desde o primeiro dia que ele chega. Então, alguns estão aí há 8, 9 anos e o Jean Virgili está há 1. E você vê que há uma conexão muito interessante entre eles. Esse é o nosso trabalho para quando o Flick precisar dele no time principal, ele estar o mais preparado possível aí, né? Então, antes da decisão, aí Virgílio expressou o desejo de deixar o clube devido à falta de perspectiva aí de atuar no elenco principal aí, né? Então, ele ganhou algumas propostas, né, de outros clubes. Então, o jogador chegou a participar dos treinos da pré-temporada com o elenco comandado pelo Flick, né, do elenco principal do Barcelona, mas não integrou a turnê de amistosos que foi realizado no Japão e na Coreia do Sul. O clube pressionou o Virgili por meio de seu empresário a apresentar uma oferta de 4 milhões de dólares ou de euros, né, com a condição de que o clube ficasse com 50% de qualquer transferência futura. O Almeria da Espanha demonstrou interesse, mas as condições aí propostas não agradaram ao clube, assim como ocorreu com o Mallorca, né? E será que no Flamengo não caberia esse jogador? Seria uma joia, né? Comprar 50% do passe aí seria um substituto ideal ali para jogar na ponta esquerda aí, né? Quem sabe no lugar de Bruno Henrique, né? Vamos, né? Seria uma ótima possibilidade. A torcida já está pedindo ele no Flamengo aí, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.